Olha só que interessante. Aqui eu fiz uma variação do trabalho com alicate amperímetro. Uma variação, mas que é bom para você ter como recurso. Em que eu zerei o alicate no consumo da bobina de retenção. Então eu já estava alimentando a bobina de retenção. Eu zerei o alicate nesse consumo. E depois eu trabalhei com a bobina de chamada e bobina de retenção. Vamos lá. Vamos com calma aqui desde o início. Então primeiro eu estou zerando o alicate. Zerei o alicate. Olha, ele não fica zerado. Você precisa descontar esse meio ampere depois da medida. E aí percebe que aqui, ó, eu tô com um positivo da bateria passando pelo alicate e indo para a linha 50, para o pino 50 do automático. Só que ao mesmo tempo eu já tô com o meu negativo de carcaça colocado, que eu usei pontas de multímetro, ferramenta que todo mundo tem. Em oficina, né? Ponta de multímetro o eletricista precisa ter, né? Não tem como trabalhar sem a ponta. Então eu já coloquei um positivo no 50 e já deixei o negativo na carcaça. Então aqui eu já estou alimentando a bobina de retenção. Por mais que ele não esteja no final de curso, ela é fraca, ela não consegue chamar, ela só consegue reter. Ela só consegue deixar no final de curso, ela não consegue tirar do início. Só que aqui eu já zerei o alicate nessa posição. Ele já está zerado aqui. O que é zerado? Nesse consumo de corrente, o alicate considera 0 ampere. Então, quando eu tirar esse consumo aqui, aí ele vai mostrar a diferença entre o que era o consumo de bobina de retenção e ela desligada, vai mostrar um valor negativo. Mas já vamos passar aqui a demonstração para ficar claro. Então, vamos lá. Então, olha só que interessante. O negativo vai vir no pino H. Chamou. Esses 14,7 ampere, eles são o quão a bobina de chamada está consumindo a mais do que a bobina de retenção. Não é o consumo absoluto dela. Eu estou trabalhando com uma referência. Já é mais um recurso. Se eu quiser trabalhar com comparação de medidas, eu meço a primeira, zero nela. Depois eu meço a segunda. Aí eu vou ver a diferença de uma para outra. Então é mais um recurso para você. E aí a chamada ligada, eu tiro a chamada. E aí você percebe que o êmbolo fica no batente. Ele não volta para a posição inicial dele. E o meu alicate está zerado, porque eu já zerei ele nessa posição. Eu zerei ele no consumo de bobina de retenção. Agora eu tirei a bobina de retenção, o êmbolo voltou. Ali toma cuidado, sempre deixa numa posição para o êmbolo não cair no chão. Aqui como ele estava bem engraxado, ele não caiu, a graxa segura. Mas se ele estiver liso totalmente ali, ou enfim... Deixa numa posição que se ele escapar, ele não cai no chão, para não degradar aí a peça, né? Então aqui agora eu estou vendo o consumo da bobina de retenção. Então eu trabalhei com uma comparação entre bobina de chamada e bobina de retenção.